O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo Não vim destruir a lei. As três revelações: Moisés, Cristo, Espiritismo. Aliança entre ciência e religião. Instruções dos Espíritos. A nova era. 1. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que tudo que está na lei seja cumprido perfeitamente. São Mateus. Cristal. 3. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio para realizá-lo, isto é, para desenvolvê-lo, dar-lhe o seu verdadeiro significado e adequá-lo ao grau de progresso dos homens. É por isso que encontramos nesta lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, estritamente falando, ele, pelo contrário, as modificou profundamente, seja em substância ou em forma. Ele combatia constantemente o abuso das práticas externas e das falsas interpretações, e não podia submetê-las a uma reforma mais radical do que reduzi-las a estas palavras: ame a Deus acima de todas as coisas, e ao seu próximo como a si mesmo. E dizendo: isto é toda a lei e os profetas. Com estas palavras, o céu e a terra não passarão até que um só iota de tudo seja cumprido. Jesus quis dizer que a lei de Deus deve receber o seu cumprimento, ou seja, foi praticada em toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois qual seria o sentido de ter estabelecido esta lei, se ela permanecesse privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, objeto da mesma solicitude. 4. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade senão a sua palavra. Ele veio para cumprir as profecias que anunciavam a sua vinda. Ele derivou sua autoridade da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Ele veio para ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensine-lhes o caminho que leva até lá, os meios para se reconciliarem com Deus, e dê-lhes um vislumbre do curso das coisas que estão por vir para o cumprimento dos destinos humanos. No entanto, ele não disse tudo e em muitos pontos limitou-se a Espiritismo. 5. O Espiritismo é a nova ciência que revela aos homens, através de provas irrefutáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual, e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra isso, não mais como algo sobrenatural, mas, pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como fonte de uma série de fenômenos até então incompreendidos e rejeitados, por esta razão, no reino do fantástico e do maravilhoso. É a estas relações que Cristo alude em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a qual tudo pode ser explicado com facilidade. 6. A lei do Antigo Testamento é personificada em Moisés, o do Novo Testamento está em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus.
mas não está personificado em nenhum indivíduo, porque é produto do ensino ministrado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, e através de uma multidão inumerável de intermediários, é de certa forma um ser coletivo que compreende todos os seres do mundo espirituais, cada um vindo trazer aos homens o tributo de sua luz para torná-los conscientes deste mundo e do destino que ali os espera. 7. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, mas para cumpri-la, o Espiritismo também diz, não venho destruir a lei cristã, mas para cumpri-la. Ele não ensina nada contrário ao que Cristo aliança entre ciência e religião. 8. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Um revela as leis do mundo material e o outro as leis do mundo moral, mas ambos, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem se contradizer, se são a negação um do outro. Um está necessariamente errado e o outro certo, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que pensávamos ver entre estas duas ordens de ideias deve-se à falta de observação e a demasiado exclusivismo de ambos os lados, daí um conflito do qual nascem a descrença e a intolerância. Chegou o tempo em que os ensinamentos de Cristo devem receber o seu complemento, onde o véu lançado deliberadamente sobre algumas partes deste ensinamento deve ser levantado, onde a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e onde a religião deixa de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, estas duas forças, apoiando-se uma na outra e caminhando juntas, prestar-se um apoio mútuo. Então a religião, não mais recebendo a negação da ciência, adquirirá um poder inabalável, porque concordará com a razão, e não poderemos opor-lhe a lógica irresistível dos fatos. A ciência e a religião não conseguiram conviver até hoje, porque, cada uma considerando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era preciso algo para preencher o vazio que os separava, um elo que os unisse. Este elo está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto aquelas que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez estabelecidas estas relações pela experiência, uma nova luz foi lançada, a fé dirigiu-se à razão, a razão não encontrou nada de lógico na fé e o materialismo foi derrotado. Mas nisto, como em todas as coisas, há pessoas que ficam para trás, até serem levadas pelo movimento geral que as esmaga se quiserem resistir em Instruções dos Espíritos. A nova era. 9. Deus é um só, e Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para o dar a conhecer, não só aos hebreus, mas também aos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento que Deus usou para fazer sua revelação através de Moisés e dos profetas. E as vicissitudes deste povo foram projetadas para atingir os olhos e derrubar o véu que escondia a divindade dos homens.
Os mandamentos de Deus dados por Moisés carregam o germe da mais extensa moralidade cristã. Os comentários da Bíblia estreitaram o seu sentido, porque, implementados em toda a sua pureza, não teriam sido compreendidos então, mas os 10 mandamentos de Deus permaneceram. No entanto, como frontispício brilhante, como farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que tinha de percorrer. A moral ensinada por Moisés era adequada ao estado de avanço em que se encontravam os povos que ela era chamada a regenerar, e esses povos, meio selvagens quanto à perfeição da sua alma, não teriam compreendido que poderíamos adorar a Deus de outra forma do que com holocaustos, nem seria necessário mostrar misericórdia a um inimigo. A sua inteligência, notável do ponto de vista da matéria, e mesmo do ponto de vista das artes e das ciências, era muito atrasada na moralidade e não teria sido convertida sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Eles precisavam de uma representação semimaterial, tal como oferecida pela religião hebraica da época. Foi assim que os holocaustos falaram aos seus sentidos, enquanto a ideia de Deus falou às suas mentes. Cristo foi o iniciador da moralidade mais pura e sublime, da moral cristã evangélica que deve renovar o mundo, unir as pessoas e torná-las irmãs, que deve fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo e criar a solidariedade comum entre todos os homens. Finalmente, uma moral que deve transformar a terra e torná-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a qual a natureza está sujeita, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca que Deus usa para fazer avançar a humanidade. Chegaram os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para alcançar o progresso que está nos desígnios de Deus, devem seguir o mesmo caminho percorrido pelas ideias de liberdade e que foram os seus precursores. Mas não devemos acreditar que este desenvolvimento acontecerá sem lutas. Não, eles precisam, para atingir maturidade, choques e discussões, para que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moralidade atingirão as mentes, e elas se apegarão a uma ciência que lhes dá a chave para a vida futura e abre as portas para a felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou o trabalho, o Espiritismo acabará com ele. 10. Um dia, Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade penetrar nas trevas. Aquele dia foi o advento de Cristo. Depois da luz brilhante, a escuridão voltou. O mundo, depois de alternar entre a verdade e as trevas, perdeu-se novamente. Então, como os profetas do Antigo Testamento, os espíritos começam a falar e a avisar: o mundo está abalado até os alicerces, o trovão rugirá, seja firme. O Espiritismo é de ordem divina, pois se baseia nas próprias leis da natureza, e acredita em que tudo que é de ordem divina tem uma finalidade grande e útil. Seu mundo estava se perdendo. A ciência, desenvolvida às custas do que é de ordem moral, ao mesmo tempo que os conduzia ao bem-estar material, voltado para o benefício do espírito das trevas. Vocês sabem, cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reinado de Cristo, infelizmente, depois de 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltem para o Mestre que quer salvá-los. Tudo é fácil para quem acredita e ama, o amor o enche de alegria inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado, os bons espíritos já vos dizem isso bastante. Curvai-vos diante do prenúncio da tempestade, para não serdes derrubados, isto é, preparem-se e não sejam como as virgens tolas que foram pegas de surpresa na chegada do noivo. A revolução que está para acontecer é mais moral que material,
Os grandes espíritos, mensageiros divinos, respiram fé, para que todos vocês, trabalhadores esclarecidos e ardentes, façam ouvir a sua humilde voz, pois você é um grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Então, deixe que esta palavra, somos pequenos, não tenha mais significado para você. Cada um tem a sua missão, cada um tem o seu trabalho. Não é a formiga que constrói o edifício da sua república, e não são os animálculos imperceptíveis que erguem os continentes? A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não da guerra, São Bernardo modernos, olham e avançam. A lei dos mundos é a lei do progresso. 11 de Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Manifesta-se em quase toda parte. Encontramos a razão disso na vida deste grande filósofo cristão. Ele pertence a esta vigorosa falange de padres da Igreja, aos quais o cristianismo deve os seus fundamentos mais sólidos. Como muitos, foi arrancado do paganismo, ou melhor, da mais profunda impiedade, pelo brilho da verdade. Quando, no meio dos seus excessos, sentiu na sua alma aquela estranha vibração que o chamou de volta a si e o fez compreender que a felicidade estava noutro lugar que não nos prazeres irritantes e passageiros. Quando finalmente, a caminho de Damasco, também ele ouviu a voz santa que lhe clamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele gritou: Meu Deus! Meu Deus! Perdoe-me, eu creio, sou cristão. E desde então ele se tornou um dos mais firmes defensores do Evangelho. Podemos ler, nas notáveis confissões que este eminente espírito nos deixou, as palavras características e ao mesmo tempo proféticas que proferiu depois de perder Santa Mônica: Estou convencido de que a minha